Olá a todos, guerra dos browsers. Então, eu escolhi para o teste o Microsoft Edge, Google Chrome, DuckDuckGo, Brave, Firefox, hã? E Opera GX. Por que esses browsers, né? O Edge e o Chrome pela confiabilidade, né? Você tem a Microsoft, grande Microsoft, que ele coleta ali os dados de telemetria, né? E as pessoas tratam a Microsoft como se fosse uma grande vilã, mas será que ela é mesmo? Né? Eu acho que não. Entendeu? Você tem ali também o Chrome, né? O Google Chrome, né? Que também é uma grande empresa e também é outra empresa confiável. Né? Todos os outros browsers possuem outros critérios de seleção. Né? Vamos lá. Mozilla Firefox, por causa da tradição, né? É um browser já que vem lá de trás, né? Que é usado aí muito no Linux, né? O DuckDuckGo, pela proposta, né? Assim que você instala, ele diz que é o mais rápido e ele tem uma proposta de ser seguro, né? O Brave, né? O Brave, ele tem essa proposta também da segurança, né? Mas eu não vi ele dizer que ele era o mais rápido. Um que fala de forma muito veemente que é o mais rápido é o Opera GX. O Opera GX, se você instala ele, ele diz que tudo nele é melhor e de melhor qualidade. Hã? Por que que eu estou com o meu gerenciador de tarefas aberto aqui do meu lado esquerdo? Se você observar, o DuckDuckDuck está rodando ali, né? Ele tem aquele pré-carregamento. Assim como outros aplicativos possuem também. Tá? Ele está aberto por dois motivos. Um é para eu falar para vocês sobre o meu critério, sobre a minha metodologia de teste. Tá? Então, foi fechado todos os processos de outros browsers, né? Quando eu iniciei os testes para cada browser, todos estavam fechados. E eu executei o script que ele está aqui na minha área de trabalho, que ele se chama o extract. Tá vendo ali? O extract, ele basicamente fecha, né, tudo que estiver na fila de espera para ressurgir. Tudo que estiver em stand-by, né, então, se o aplicativo ele não estiver aqui na lista e eu executar o extract, né, com certeza ele não vai rodar sozinho, né, até porque desativei tarefas, então todos os browsers foram executados em cenários onde ele roda sozinho. Então não houve uma interferência de um processo gigantesco ali rodando em paralelo. Né? Esse foi o meu método. E quais foram os critérios? Os critérios que eu usei foi responsividade. O que acontece? Era executado um conjunto de ações de exibição, de troca também, e e, em paralelo, um processamento de verificação de conclusão. Né? Então, você tem o tempo de cima e você tem o tempo em que o segundo processo recebe a confirmação de que a tarefa foi concluída. Então, esse foi o primeiro critério, responsividade. O segundo critério foi o desempenho de apps. Então, é rodado, né? Scripts os mais recentes possíveis, os aplicativos para web, né, os mais recentes e os mais pesados, e ao final obtive uma média. Não importa aqui se é de 1 a 100, o que importa é um browser em relação ao outro browser. Né? Então, não ligue ali para as minhas escalas. Eu poderia ter escolhido uma escala? Poderia.
Então, fiz toda essa coleta de dados. Sim, o terceiro critério foi desempenho gráfico. Então, houve uma pequena anomalia ao testar o Brave, né? E que serve de orientação para que outras pessoas, quando forem executar certos testes, elas observem se as ferramentas de medição elas estão a trabalhar de forma correta. O que que aconteceu? O monitor que solicitava ao teste gráfico que ele somente prosseguisse caso a tarefa conferida, ou seja, o motor que verifica, que recebe as saídas, ele deu um defeito na segunda, que eu fiz 3 testes para cada critério, né, de cada browser. E num desses testes, o meu avaliador, ele travou. Vamos falar travar aqui. Então ele parou de funcionar e então o Brave saiu numa vantagem enorme na parte gráfica. Mas foi devido a isso. Então depois eu refiz o teste no mesmo cenário e em um outro cenário. Não obstante, eu mantive o valor, os dois valores que eu adquiri e tirei a média para que o teste corresse da forma mais honesta possível e com o aviso, né? Então, esses foram os critérios. Então, aqui eu vou apresentar os dados. Aqui, em responsividade, o Microsoft Edge, ó, 5.70, 5.66. É desconsiderável o desempenho dele em relação ao Chrome, né? Não é notável a diferença. Ambos respondem muito bem, tanto no primeiro cenário como no segundo cenário, né? No segundo cenário, onde se tem um processamento maior, né? Então, o primeiro cenário é um cenário de um Gemini Lake, onde você tem um computador com limitações, né, de processamento. Limitação de RAM não, porque a RAM era suficiente para os testes, mas era um computador com limitações de processamento. Então, em um cenário de limitação de processamento, o Edge e o Chrome, eles saíram na frente, né? Também o Brave, né? Ó, a diferença do Chrome para o Brave foi meio que nula, né? Na verdade, entre os três, se nós observarmos aqui, né? O Microsoft Edge, ele ganha nesse cenário. Então, eu para tirar essa dúvida, eu rodei o teste 3 vezes em cada um. Então, peguei as maiores médias de cada um. No caso do Brave, como ele deu esse problema que eu falei na parte gráfica que eu vou mostrar, eu considerei 2 valores. Considerei o maior valor, né, e o segundo maior valor, por causa do defeito. Mas nós perceberemos que no cenário 2, a máscara cai, né? O problema foi removido. Então, o DuckDuckGo aqui, ele foi o que teve menos pontos de responsividade. Num cenário de baixo processamento de 3.84 para 10, a diferença é gritante. Então, DuckDuckGo, ele funciona muito bem. Veja bem, se ele funciona bem no cenário ruim com 3.84, num cenário onde ele roda 10, então, onde ele tem esse ganho mais do que o dobro de desempenho, então a responsividade ela se torna um critério desnecessário. O que eu diria é que escolha
A escolha ela não deve depender disso, né? Ela não deve depender disso. Se for pelo critério, aqui fica o critério pessoal de gosto, né? Eu acredito que dessa forma. Porque eu acredito que ninguém tenha um Gemini Lake, né, para sofrer com o DuckDuckGo, né? O Mozilla Firefox, aqui, ó, obteve uma pontuação de 4,46. Ambos, tanto o DuckDuckGo quanto o Mozilla Firefox, também o Opera GX, né, que ele sobe um pouquinho ali, ele ganhou uma pontuação um pouquinho maior. Eles, você sente, você percebe, né, uma deficiência de transições, né, de responsividade. Essa deficiência na responsividade, ela é real, ela é perceptível. No cenário 2, onde você tem uma máquina mais de ponta, não é perceptível mesmo ao usar o DuckDuckGo, né? Que inclusive está a rodar aqui de plano de fundo, consumindo ali, olha, 213 megas de RAM, né, de pré-carregamento. Eu não sei o que é que ele está fazendo com esse pré-carregamento, se o browser está fechado, né? Olha, vê só, preste atenção. Vê se isso não tem assim isso gera um tipo de preocupação, né? Outro que gera uma preocupação é o Opera GX. O Opera GX, para vocês terem uma ideia, isso é um outro motivo pelo qual o meu gerenciador de tarefas está aberto. O Opera GX, aparentemente, ele tinha sequestrado a minha câmera. E por que eu digo isso? Eu não estava a conseguir iniciar essa gravação quando o processamento do Opera GX estava aqui no meu menu, né? No meu gerenciador de dispositivos, né? Então eu vou aqui começar um processo aqui enquanto eu converso com vocês. Remoção, eu aproveito e mostro para vocês como remover, fazer um vídeo aqui mais completo, né? De remoção enquanto eu falo sobre essa questão de desempenho, né? O primeiro que eu vou remover aqui é o Opera GX, né? Por motivos óbvios. Ele não me deu um desempenho favorável. A interface dele, ela me desagrada. Então, o critério foi esse. Eu não gostei do browser. Apesar dele ter pontuado muito bem no cenário 2, no cenário com hardware mais, digamos assim, parrudo, né? O Brave eu não vou desinstalar, depois eu lhe digo por que eu não vou desinstalar. Vou lhe configurar, que eu ainda não... Nenhum desses browsers foram configurados para segurança para nada. O Google Chrome eu vou remover, porque eu já possuo o Microsoft Edge. Então, não faz sentido eu manter um segundo browser semelhante, sendo que o primeiro ele possui, né, um grau de equivalência de desempenho, se o meu quesito fosse desempenho apenas, né? Vamos aqui para... aqui o cenário muda, né? Desempenho em aplicativos web. Aqui nós temos uma média geral. Então, todo mundo aqui, né? Lembrando que no cenário 2 é um computador melhor, né? Então, você tem no cenário 1 um computador muito ruim e todos eles mantiveram uma média assim, muito boa. Inclusive o DuckDuckGo, né? Ele rodou muito bem aplicativos ali, né? Essas distinções aqui do cenário 2, elas são realmente desconsideráveis, né? O browser que saiu ruim, né, a rodar o aplicativo foi o Firefox. O Firefox saiu ruim
em ambos os cenários. Lembrando que aqui é um outro computador em um outro lugar, né? 3 testes cada um. Então, é uma tendência do Firefox não rodar muito bem, de forma muito rápida, aplicativos web, não se obter dele um bom desempenho. No mais, acredito que seja desconsiderável. Então, recapitulando, responsividade, para quem tem um computador um pouquinho melhor, todos são desconsideráveis, certo? No quesito de responsividade. Desempenho de aplicação. Então, aqui tem um problema na responsabilidade. É que realmente você sente a transição, entendeu? Você sente quando está trocando de uma coisa para outra. E, infelizmente, o DuckDuckGo ficou aqui bem abaixo e o Firefox também. Desempenho app Firefox. Então, se você roda aplicativos, web, os sites que você acessa eles estão um pouco lentos, talvez seja culpa do seu browser realmente. O Mozilla Firefox ele é a metade do que ele deveria ser. Eu estava torcendo para que ele passasse todos aqui, né? Mas não, né? Opera GX pontuou muito bem, né? Ó, nesse cenário. O Brave, olha, né? Saiu um grande destaque. Mas o Microsoft Edge sai na frente. Microsoft Edge saiu na frente em desempenho, de responsividade, desempenho de aplicativos. Então, para rodar aplicativos, ele, o Google, o Brave, né, são os melhores. O Brave, inclusive, ali passa o Google Chrome. Olha, se você observar o Brave com um hardware melhor, se o seu computador é bonzinho, um pouco melhor, ele vai ultrapassar o Google Chrome. O cenário 2, ele é um cenário com mais recursos disponíveis. O cenário 1 com recursos de processamento mais limitado. Tanto no mais limitado como com menos limitações, o Firefox, infelizmente, né, se mostra aí o pior browser para ser usado. Falta muita otimização, né, no Mozilla Firefox. No quesito desempenho gráfico, é aqui onde o Brave ocorreu aquela anomalia. Eu especulo que isso tenha acontecido pelo monitor ter travado, porque no cenário 2 isso não se repete, né? Então aqui nós temos um cenário com poucos recursos, Microsoft Edge ganha. O Brave, obviamente, ali está a passar dele, mas é como eu falei, acredito que tenha acontecido uma anomalia. Tá? Uma anomalia durante a coleta desses dados. E aconteceu de o Brave pontuar. A pontuação dele, por exemplo, foi muito maior do que a que está aí. Né? Não foi 400, perto de 400, 390. Foi mais de 500. Foi uma coisa assim muito exorbitante. Uma coisa assim, incrível o Brave, o desempenho do Brave. Né? Mas eu não tenho provas de que o meu monitor tenha falhado. Né? Mas como para manter a honestidade do teste, eu preferi manter os dados aí. Né? Manter as duas últimas médias. Então, mantive a média, as duas últimas médias maiores no Brave, dos outros são todas as médias maiores que eles adquiriram. Então, no cenário 1, com poucos recursos, se o computador é muito ruim, o Microsoft Edge é a melhor opção. Né? O DuckDuckGo, infelizmente, para gráficos, ele foi péssimo no cenário 1, com poucos recursos. Já no cenário 2, né, um computador muito bom, o DuckDuckGo, ele meio que se equipara ali, né, a outros browsers melhores. Firefox fica atrás de todos. Então, no cenário de folga, parece que a limitação do Mozilla Firefox é programação, é otimização da programação dele. O Opera GX, que prometia ali ser mais rápido, ser tudo de maravilhoso de bom, ele teve ali esse desempenho medíocre para o que ele prometia, né?
Só que nós temos uma diferença aí, né? O DuckDuckGo, ele promete privacidade e o Brave também. Ele promete uma internet menos poluída, né? Inclusive o DuckDuckGo, ele realmente ele entrega isso aí. Uma internet menos poluída. O Brave também. Ambos trabalham de formas distintas, né? Eu tenho aqui umas anotações que agora eu vou passar para o quesito privacidade. Aqui, ó. Né? Vamos lá. O que que eu posso falar de forma geral? Não olhe para esses gráficos, certo? Eles são muito fiéis, certo? Então, se você quiser o melhor dos dois mundos, você tem ali o Edge ali no meio. Se você quiser uma privacidade extrema, Brave ou DuckDuckGo. O Brave ele se saiu melhor nesse cenário. Ele é o melhor para privacidade, né? O que acontece aí? Todos eles me solicitaram cookies. Eles tiveram um aviso. Todos eles me solicitaram permissões, né? E após eu dar essa permissão, eu dar uma permissão geral, o mais safado de todos foi o Chrome, né? Eu pensei que o Firefox ele tinha sido o pior, porque ele estava entregando informações ali na minha lista que eu não estava acreditando, mas ele até que saiu bem, né? No quesito privacidade, né? Então, o Edge, o Microsoft Edge, por que eu digo para você não considerar esse gráfico de privacidade, né? Porque ao solicitar câmera, microfone e localização, todos eles têm a opção de permitir, certo? Vamos primeiro para esse ponto aqui. Então, vou iniciar uma videochamada. Na hora que o site solicitar a sua câmera, todos eles vão pedir permissão. Alguns somente uma vez, como o Edge. O Edge, então ele será mais prático. Tá? O Brave, ele tem uma forma de, até anotei aqui, está tudo anotado aqui, ele tem uma forma de um temporizador. Então você pode definir, você pode negociar se vai ser somente aquela vez, se, né? Tem toda uma negociação. O DuckDuckGo não há negociação desse tipo. O que ele tem, ele não negocia, ele simplesmente ele para de usar ao fechar. E aí, da próxima vez que você precisar, novamente ele vai pedir permissão e você tem de aceitar. Né? Praticidade, não. Segurança, sim. Né? Então, isso evita que um site simplesmente tenha direito de lhe enxergar e ele faça isso quando bem entender. Né? Então, nesse quesito, o DuckDuckGo ganha. Por isso que eu disse para não olhar ali para o gráfico. O Brave ele possui um mecanismo muito próximo a isso. Então, os dois são equiparáveis. Então, após eu dar total permissão, entendeu? Dei completa permissão a todos esses browsers para que eles cedessem todas as informações possíveis para qualquer site. E o que aconteceu? Né? Agora sim nós podemos olhar para esse gráfico. O Google foi o que mais entregou. Né? O Google é um espião russo. Estou brincando, né? Claro, né? Mas acredito que seja para a melhoria da sua experiência na web. Né? O Google sempre tem a melhor busca, né? Não se compara. Inclusive o Edge, vou até deixar aí na descrição um scriptzinho para você configurar o Edge para que ele não volte mais pro Binga, né? A massa em Binga, né? Então, o que eu recomendo? Você pode manter tanto o DuckDuckGo como o Brave, você vai escolher um dos dois. Né? Eu vou escolher o Brave, certo? Então, eu vou manter o Microsoft Edge pela praticidade. Então, eu quero abrir um e-mail,
Então eu não quero simplesmente chegar aqui, ficar dizendo um monte de senhas, autentando segurança. O que que ele vai fazer? Ele vai todas as vezes te pedir a senha. É como se ele esquecesse que você existe. O Microsoft Edge não. O Edge ele vai te dar a praticidade do uso, né? Então vou manter o Edge. Eu acredito que isso é uma questão pessoal, né? Se eu fosse recomendar, recomendaria você usar o Edge. E em segundo lugar, o Brave, que é o que eu irei fazer aqui. Agora você pode sair do vídeo, né? Não vou mais. Eu vou só fazer a desinstalação e mostrar como é que se limpa os restos que sobrarem dessas coisas aí, né? Então vem aqui aplicativos instalados. Então vamos aqui, esperar ele carregar a lista, né? Primeiro Brave fica. Brave eu vou manter. Pelo menos eu preciso ali daquela praticidade de salvar uma senha, alguma coisa. DuckDuckGo é muito bom também. Mas como eu já tenho o Brave, para que ter outro, né? Então vou configurar o Brave. Vou remover restos de arquivos de outros browsers. Tudo que sobrar aí eu vou tentar remover. Google Chrome, não quero. Já tenho um com desempenho equivalente. Já possuo um com desempenho equivalente, então necessidade nenhuma. A excluidade de navegação, com certeza. Não quero nada, quero que mantenha nada. Microsoft Edge, não. Existe uma forma de desinstalar o Microsoft Edge. Mas eu não farei isso. Ó. Ele está ali para desinstalar porque o meu sistema ele é instalado na Europa. No modo da Europa, e depois eu converto o idioma para o português do Brasil. Você acabou de instalar o Chrome. Sim. Vamos para o próximo, Mozilla Firefox. Né? Pessimamente programado. A programação dele não foi voltada para desempenho, né? Infelizmente. Vamos lá, avançar aqui. Desinstalar. Vou falar. Vou dizer por que foi que eu desinstalei. Outro. Vou colocar aqui desempenho. Zero. É isso. Opera GX, morro de medo disso. Instalei, tá aí, né? Depois vou executar aquele. Vou executar uma. Meu, nossa, ainda tem isso. Qual outro? Ah, já possuo um melhor. É isso. Cadê? Não tem mais browsers? Já removi todos. Hum, Ao Brave ali, né? Então vamos a ele, ao menino, né? Brave. Vamos fixá-lo aqui na iniciar. Vamos aqui, ó, vamos aqui ao Brave, uma nova guia. Responsividade muito boa, né? Olha a responsividade dele ali, ó. Equiparável ao Edge, né? Equiparável ao Edge. Olha só que beleza, né? Sem nada. Do jeito que, né?
Olha que beleza, né? Mas vai ficar aí. Deixa eu ver aqui. Não, quero abrir nova guia ao iniciar, né? Olha, painel, né? Olha, é um browser muito bom. Pode ser um browser principal de qualquer um, né? Ele pode ser sim, que ele parece ser bem completo. Olha só, usar aceleração gráfica. Não, não mexi, né? Deixei, ele está do jeito que. Cadê a guia sobre? Olha, verificando ali, ó, né? Então, Brave fica. ahn, Brave fica. Agora vamos remover o lixo, né? Que os outros browsers deixaram. Vamos ver se deixou algum processo aqui rodando. Vamos ver, eu fechei o Brave, né? Cadê Brave, Brave, Brave? Cadê você? Olha que maravilha, ele não deixou nada rodando de plano de fundo, né? Isso é bom. Vamos aqui a minha amnésia tá terrível, viu? Sim, a limpeza. Ai, ai. Vamos aqui em visualizar, mostrar arquivos ocultos, já está. Ah, vamos aqui, arquivos de programa. Brave fica. Deixa eu colocar meus óculos, porque isso vai facilitar muito. Intel, WinRAR. Tem nada aqui, não ficou nada dos outros, né? Por hora, assim, aparentemente. Vamos ver no arquivos comuns. Core, Epson, TextMeet. Olha só, nada, hein? Isso é muito bom. Isso é uma forma de respeitar a nós, né? Usuários, né? Olha que beleza. Parece que não ficou nada, hein? Nossa, que maravilha. Isso é louvável. Estão de parabéns. Chrome. Estão de parabéns aí os que programaram aí as coisas, né? Ó, até na pasta ali tem nada dentro. Isso é muito bom. Deixa eu ver se tinha pasta Google lá no outro. Tinha não, ó. Programa data, vamos ver aqui, né? Ó, bem interessante. Nada também, né? Muito bom. Vamos aqui ao usuário. Jonas. Vamos aqui ao app data. Hã? Local. Olha. Ó, o Mozilla ficou um negocinho ali, né? Vamos apagar. Que mais? Mais ninguém, né? Vamos Virtual Store, nada. Vamos aqui pro local low, nada. Isso é muito bom, hein? Adobe, Code. Mozilla ficou uma coisinha, bobagem, mas mais tá todo mundo respeitando aí as coisas, né? Tá todo mundo bem respeitador. Então é isso. Fiquem com Deus, a Virgem Maria. Deus abençoe a todos. Guerra dos Browsers, Microsoft Edge vencedor, né? Microsoft Edge vencedor. Para quem gosta do Google Chrome não vai sentir diferença nenhuma. A menos que a pessoa tenha ali um probleminha com privacidade, né? Olha, o Google Chrome entregando, baixando as calcinhas. O Edge ali tá. Nossa, mesmo entregando tudo, o Edge ele é muito seguro. Ele tá ali no. Ó, tá vendo? Ele é o melhor do qualquer cenário. Ele se sai.
Gráfico, responsividade, tudo. Microsoft Edge vence em todos os cenários. Fiquei com Deus, a Virgem Maria. Deus abençoe a todos.